força e fé. Força e fé. Beleza? Para quem está chegando agora nesse vídeo, nós estamos aqui. Tem 61 dias que a gente começou essa série, denominada hashtag De Volta para o Topo, ok? Com a leitura diária do livro Quem Pensa Enriquece, tá certo? E o nosso propósito aqui é desvendar se o livro é utopia ou se é real. O que é real? A prática das tarefas contidas nesses livros, tá certo? Porque tem muita informação preciosa. A maioria das pessoas, de modo geral, elas se formam, a maioria, me referindo à maioria, né, das pessoas que são formalizadas, né? Por quê? Porque o sistema forma as pessoas naquilo que eles entendem que é interessante para eles continuar tendo controle. As pessoas, de modo geral, não têm o hábito de se educar. Existe uma diferença do cidadão educado e do cidadão formalizado, ok? Mas esse é assunto para outra hora. E o que a gente quer aqui é falar sobre esse ponto central, que é o aprendizado, o conhecimento do livro, essa metodologia, essa filosofia, pôr em prática com a execução das tarefas e verificar se isso constrói mudança ou não. Beleza? Então te convido a fazer parte disso. Tem 61 dias que a gente começou essa série, e essa aqui é e tem 60 vezes que a gente fez a leitura, porque houveram dias que a gente não fez vídeos, tá? E é isso, ok? A pronúncia correta seria depois de 59º vem o quê? 70º? 70º seria essa a pronúncia? Depois eu vou verificar lá, ok? Me perdoa se eu estiver errado. E pode comentar aqui embaixo também para contribuir qual seria a pronúncia correta, tá certo? A gente está na página 159 do livro. Estamos aqui no título Persistência, ok? Persistência. Título não, capítulo. Página 158 do capítulo Persistência. A gente está aprendendo tudo sobre persistência, ok? E aí vamos lá para a leitura. Persistência é um estado de espírito. Pode ser cultivada. Portanto, como todos os estados de espírito, a persistência se baseia em causas definidas, inclusive estas. No vídeo anterior, eu falei sobre o título de cada uma de forma superficial. Hoje a gente vai se aprofundar e compreender. Então, só para a gente recapitular, dar uma revisada no que ficou frisado no último vídeo, o que a gente precisa entender sobre persistência? Certeza de propósito, desejo, autoconfiança, precisão de planejamento, conhecimento apurado, cooperação, força de vontade e hábito. Né? Esses são, como eu posso dizer, as características no processo de construção de persistência, ok? E vale dizer aqui sobre a autoconfiança. Nós temos lá na página 59 desse mesmo livro, tá, os 5 passos da construção da fórmula da autoconfiança. Então, se você ainda é uma pessoa tímida, insegura, medrosa, é porque você não está fazendo a leitura diária da fórmula da autoconfiança. Vai lá, é o que eu disse aqui, o livro é entupido de tarefa. Se você não se comprometer com a tarefa, dificilmente você vai chegar onde você quer, tá certo? Então vamos falar aqui a respeito de certeza de propósito. Saber o que quer é o primeiro e talvez o mais importante passo para o desenvolvimento da persistência. Uma sólida motivação nos força a superar muitas dificuldades. E é verdade, tem muita gente que não sabe o que quer, né? Quantas pessoas, por exemplo, né, amanhecem todo dia com uma ideia diferente do que elas precisam fazer. Isso é um sinal claro de que ela não sabe o que quer. Quantas pessoas trancam as suas respectivas faculdades? É um sinal claro do que ela não sabe o que quer, qual o propósito definido dela. Quantas pessoas, por exemplo, não concluem os ensinos formais, ensino fundamental, ensino médio, né? Por quê? Porque é um sinal claro de que ela não sabe o que quer, ela não tem um propósito definido na vida. Existe uma diferença gigante de uma pessoa que se forma para uma pessoa educada. Quando você tem um propósito definido na vida, então você vai se tornar um sujeito educado. Por quê, Cláudio? Porque você vai aprender tudo que se faz necessário a respeito de si mesmo para se tornar uma pessoa realizadora com os seus propósitos. Então essa é a distinção. Já tem um cidadão que ele se forma. Então ele se forma em advogado, se forma em médico, se forma em contador, se forma engenheiro,
ele é uma pessoa formalizada. Isso é ruim? Não se trata de bom ou de ruim. Se trata de viver o propósito. A diferença de uma pessoa que se adapta e se amolda ao meio e uma pessoa educada é gigantesca. Por quê? Um dia desse eu conversava, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu conversava com um rapaz de 18 anos de idade e perguntei para ele: e aí, cara, o que tu tá fazendo? O que tu vai fazer da vida? Ele disse: bom, eu tenho uns amigos que são militar, quartel, exército, marinha, aeronáutica, e eu me alistei, quero servir. Falei: tá, mas e depois? Não, depois eu vou seguir carreira. Aí eu falei: mas esses são seus sonhos? Você sempre sonhou em ser militar? Ele falou: não, é porque eles são meus amigos, estão fazendo isso, eu vou fazer isso também. Então vai rolar o quê? Uma modelagem, porque os amigos fazem, ele quer fazer também. E aí, velho, quando eu falei para ele quais são os seus sonhos, pega um papel, pega uma caneta, escreva tudo a respeito dos seus sonhos. Quais são os seus sonhos? Desculpa. Ok? Mas aqui, como dito, nessa série a gente não edita vídeo aqui, a gente joga ao vivo e cai para dentro. E aí quando eu falei disso com ele, o olho do rapaz brilhou, a expressão mudou, a fisiologia dele foi outra, porque ele começou talvez a lembrar de quais são os sonhos dele. E ele falou: cara, eu vou fazer isso hoje quando eu chegar em casa. Eu falei: cria uma lista dos teus sonhos para você ver, para você definir qual o teu propósito definido na vida, porque quando você coloca a lista dos teus sonhos, quando você cria uma lista com os teus sonhos, ou uma lista com as suas metas, ou uma lista com os seus objetivos, daquilo que você quer experienciar na vida, uma coisa excepcional acontece. Você começa a descobrir quanto que custa realizar o que você de fato deseja. E quando você descobre quanto custa realizar o que de fato você deseja, isso é essencial, porque de repente o que você está fazendo ou quer fazer não paga, não cobre a despesa daquilo que você quer experimentar. Então logo tu não vai ficar anos na vida fazendo uma coisa que não te leva para o teu propósito definido na vida. Essa é a pegada. Então, quando você criar a tua lista de sonhos, metas, objetivos e desejos, né, de experienciar na vida, você não tem que estar preocupado com a tua condição pessoal. Você tem que listar o que você quer e depois pagar o preço para chegar onde você quer, porque isso vai te manter empolgado, entusiasmado, encorajado, sabe? Você vai aprender a se educar para chegar onde você quer e não se amoldar a um meio do qual existe vários moldes por aí, de sucessos, de fracassos, de, como eu posso dizer, medianos, né? E você nunca vai realizar o que você quer, porque você está sempre rodando em círculo. Até porque, quando você trabalha numa coisa que você não ama fazer, aquilo é cansativo para você. Aquilo vai criar em você doenças psicosomáticas. Por quê? Porque você está ali infeliz. Você tem que estar numa coisa onde que haja felicidade, empolgação. Você tem que levantar da cama de manhã energizado, porque você sabe que hoje, sabe, o agora, que é o tempo real que você tem, você vai estar envolvido em ações, em práticas, das quais vão te aproximar do que você quer. Entende? Então o futuro que te aguarda é aquele que você está criando para você, consciente ou inconscientemente. Pegou? Então você ter certeza do propósito é uma coisa essencial para você vencer todas as dificuldades, as objeções e até mesmo compreender o teu processo. Quando eu leio biografias de homens bem-sucedidos, como Henry Ford, que mostra aqui dentro desse próprio livro, como Andrew Carnegie, que mostra dentro desse próprio livro, e diversas outras biografias de diversos outros homens de sucesso, do qual eu admiro, respeito e pretendo me tornar tão bem sucedido quanto esses caras, o que eu percebo que as dificuldades que eu enfrento nos meus dias atuais, elas são infinitamente menores do que caras que já viveram primeiro do que eu enfrentaram. Poxa, cara, pega aí, por exemplo, a biografia ou o filme do Walt Disney, vai lá entender o que o cara passou, como é que foi o processo dele para o Walt Disney se tornar quem é. É essencial isso, sabe? Porque se tu ficar olhando para a esquerda e para a direita, onde estão os teus vizinhos e parentes, o máximo que tu vai conseguir na vida, se é que vai conseguir, é replicar os resultados dele. Então você tem que olhar para onde você quer ir. Você tem que modelar, sabe, aquilo que está em harmonia com o seu propósito. Então certeza de propósito é algo essencial que devemos compreender para que a gente possa, de fato, um dia experienciar num futuro criado por nós mesmos, pelas nossas ações, pelas superações dos nossos próprios desafios, aquilo que de fato a gente escolheu para viver.
Tá certo? Porque isso te mantém motivado, persistente, animado, entusiasmado. Tá certo? É isso. Então, o próximo aqui é o quê? Desejo. É muito mais fácil adquirir e manter a persistência quando se persegue um objetivo com intenso desejo. Essa é uma outra diferença. Por que a maioria das pessoas tem um hábito, e vou chamá-lo de nocivo, acordar todas as manhãs, escovar o dente, lavar rosto, tomar café da manhã quando dá tempo, levar seus filhos para a escola quando é possível que elas mesmas os levam, né? Sair correndo para o emprego que na maioria elas odeiam. Por que isso acontece? E no final do dia ela está super exausta, cansada, esgotada, impaciente, não vê a hora de chegar na cama e dormir profundamente e levantar no dia seguinte e manter esse hábito. Por quê? Porque elas não fazem, na verdade, aquilo não está em harmonia com o desejo dela. Existe um esforço excessivo que a gente precisa aplicar, uma energia excessiva que a gente precisa usar para fazer aquilo que, vamos chamar assim, de apagar incêndio, emergencial. Não, estou nesse emprego porque ele consegue pagar o salário, esse salário que eu recebo, ele paga o meu aluguel, ele paga a minha luz, eu faço as compras do mês, dá para me comprar umas roupinhas, uma vez ou duas por ano, entende? Dá para pagar uma passagem para ir num sítiozinho, voltar, quando dá, ok? E isso é o famoso apagar incêndio. Então ela está sempre cansada, ela não vê a hora da semana terminar para que ela descanse um pouco. E aí, sabe o que acontece? Só o descanso de estar em casa não é suficiente, ela precisa sair. E aí ela sai, sabe o que acontece? Ela bebe, entende? Porque o álcool ajuda você a esquecer. A Bíblia fala assim, ó, sede sóbrio e vigilante. Por que as pessoas usam álcool? Por que as pessoas fumam? Que é o tabaco, usam tabaco? Por que elas usam droga? Por que elas usam entorpecentes? Para se livrar da dor, da frustração, da vida que elas levam, que não tem a ver com o propósito definido na vida, até porque ela nunca parou para criar um propósito definido na vida. É por isso. E quando você chega no final de semana, a galera enche a cara, bebe e tal, porque ali, cara, parece que ela está no paraíso. Ela esquece os problemas, não que elas não estão reunidas para resolver os problemas, elas estão reunidas para esquecer do problema. Só que na manhã da segunda-feira ou do dia seguinte, aqueles problemas que elas esqueceram por algumas horas, volta de novo. E a dor, a frustração, ela volta novamente. E quem sabe com que intensidade. Tá certo? Agora, quando eu trabalho focado, obstinado no meu desejo, cara, aí não, aí eu sei por que eu tô levantando hoje de manhã, eu sei por que eu levantei hoje de manhã, tá certo? Eu sei por que eu tô sentado aqui fazendo um vídeo desse, eu sei por que eu paro 1, 2 horas para ler os meus vídeos, para ler os meus livros, eu sei por que eu fico mais 1, 2 horas assistindo vídeos, fazendo treinamento, eu sei por que eu faço os cursos que eu faço, porque tá em harmonia com o meu desejo, porque eu sei para onde eu tô indo, porque eu sei que eu tô um dia mais perto de chegar onde eu quero. Entende, cara? É isso. A diferença é você ter um desejo ardente. Eu sei por que eu tô passando e sobrevivendo e vencendo os obstáculos e dificuldades que estão agora mesmo diante da minha jornada, porque faz parte do meu processo. Beleza? Mas eu vou te falar, eu não tô frustrado, eu não tô bebendo, eu não tô fumando, eu não tô usando droga, ok? Quando chega a dor da frustração, de eu ainda não ter chego nesse momento, ou estar a caminho de volta dos meus propósitos ideais, eu compreendo aonde eu errei. Poxa, eu errei exatamente aqui, eu fiz uma negociação mal feita, sabe? Eu não formalizei essa negociação. Ainda ontem eu conversava sobre isso, sabe? Poxa, isso aqui foi um erro, sabe? Catastrófico. Eu aprendi muito com isso. A partir de agora eu me corrigi. Tudo que eu fizer, por mais atraente que pareça, a gente tem que formalizar, ok? Tem que fazer com mais margem de segurança, gerando mais credibilidade para que eu não passe por isso novamente. Então eu reconheço a minha autorresponsabilidade, está ali presente dizendo, cara, você errou, mas é o seguinte, o erro faz parte do processo de aprendizado e a partir de agora você vai lidar com as oportunidades maiores que estão vindo, porque compreenda uma coisa, todo mal contribui com a semente de um bem equivalente. Então, se você está passando uma situação muito dolorosa, mas está focado em desenvolver a sua competência pessoal, em desenvolver as suas habilidades pessoais, em
sabe, se tornar alguém maior e melhor, sabe o que você está fazendo agora, cara? Tu está se aperfeiçoando. Eu vou te falar, o universo é justo, cara, Deus é justo, ele vai te dar uma nova oportunidade, e quando essa oportunidade chegar, esse mal, por si só, fez com que você desenvolvesse melhor a sua capacidade pessoal. Então, consequentemente, tu vai estar mais preparado. O bem equivalente virá na proporção do mal que te alcançou. Então, meu irmão, eu já não vejo a hora, sabe? Eu quero dizer, não vejo não, eu consigo ver dentro da minha mente, do meu campo de imaginação, através da minha criatividade. Pô, peraí, cara, se eu vou receber um bem equivalente ao mal que eu estou atravessando, superando agora, pô, meu irmão, então vai ser algo extraordinário, fenomenal. E aí eu fico empolgado, entusiasmado, e aí eu sento novamente e faço um vídeo desse, e aí eu sento novamente e leio os meus livros, e aí eu sento novamente e faço as minhas afirmações. Tá entendendo? E aí eu recebo uma ligação, eu recebo um e-mail, tá me entendendo? Eu recebo uma mensagem de WhatsApp que me deixa mais próximo, tá me entendendo? Aí vem uma oportunidade que me deixa mais próximo dos meus objetivos, eu sei para onde eu tô indo. Existe um desejo ardente, cara, de voltar de novo pro topo. Entendeu? Não está acabado até que eu vença. Olha que frase incrível de cultivar dentro do seu coração, da sua mente. Não está acabado até que eu vença, meu amigo. Ok? Você não pode desistir. Só acaba quando você desiste. O derrotado, a derrota, na verdade, vence aqueles que não têm persistência. Aqueles que não têm persistência. Entende? Aqueles que, pô, como eu posso dizer? Desistem dos seus objetivos, do seu propósito definido da vida, desistem de desejar ardentemente, ou nunca desejou ardentemente, lograr êxito nos seus sonhos. Beleza? Vamos agora para... A gente já falou da certeza de propósito, falamos do desejo, agora vamos falar da autoconfiança. Autoconfiança, a certeza da própria capacidade de executar um plano, estimula a persistência. A autoconfiança pode ser desenvolvida pelo meio em princípio descrito no capítulo sobre autossugestão. Eu já tinha falado, na página 59 desse livro, está lá os 5 passos da fórmula da autoconfiança. Você precisa fazer de novo, outra vez, novamente. Vai lá ver a tarefa. É você que dá o comando diariamente, através das suas palavras, para seus pensamentos serem criados. Essa coisa de que... Você quer ver uma coisa interessante de entender, meu amigo? De repente você fala assim... Eu não tenho controle sobre os pensamentos que vêm na minha cabeça. Sim, está correta essa fala. Por quê? Porque você não tem controle sobre o que você fala. Você tem uma boca e 2 ouvidos, então você tem que falar menos do que ouve. Ou seja, você tem que ouvir mais do que fala. Tá certo? Porque quando eu abro essa boca aqui para dizer algo, e de preferência, como eu tenho no meu lobo frontal aqui a consciência clara de que eu devo falar de forma adequada, de forma plena, saudável e abundante, eu dou um comando para minha mente. E aí eu crio pensamentos que apoiem aquilo que eu estou falando. Eu estou falando. Ok? Por mais que eu ouça pessoas falar de forma negativa, por mais que eu veja crenças limitantes, ouça crenças limitantes, eu procuro liberar palavras que produzem crenças fortalecedoras. Que dera, na nossa infância, nos desse um conjunto de crenças fortalecedoras e potenciadoras, que dera na nossa infância. Assim teríamos uma capacidade pessoal de construir mais cedo uma vida plena, saudável e abundante. Pensa sobre isso. Porque se alguém nos desse esse conjunto de crença, imagina seus pais pegando no colo, você ainda bebê, 1 ano, 2, 3, até 12 anos, e falando, você é um vencedor, você é maior do que você imagina, você é capaz, você é uma pessoa fenomenal, incrível, você é uma pessoa criativa, você é forte, você é corajoso. Se tu passasse a tua infância ouvindo palavras como tais, dei alguns pequenos exemplos aqui agora, ou alguns grandes exemplos, depende muito de quanto tu vai mensurar o valor de cada palavra. Pequeno no sentido de, existem centenas de outras palavras incrivelmente poderosas e fenomenais, ok? Que a gente não usa na hora de educar os nossos filhos, na hora de, sabe, de construir neles as crenças. Mas, meu amigo, a gente só dá o que tem. Os seus pais, como os meus, nos amam e querem o melhor pra gente. E eles deram o melhor com
com base naquilo que eles sabiam na época que nos educaram. E tá tudo bem. Mas hoje você está sabendo disso, então você pode fazer diferente com seu filho agora. Você pode agora começar a se reprogramar. Pega um papel, uma caneta, senta, começa, sabe, quais são as suas crenças referentes a um casamento? Quais são as suas crenças referentes à sua vida intelectual? Quais são as suas crenças referentes à sua vida financeira? Quais são as suas crenças? Coloca ali, seja honesto com você, o que de fato você pensa sobre esses assuntos. E você vai ver que lata de lixo é essas crenças. O quanto elas não te apoiam. Tá certo? E aí o que eu faço, Cláudio? Agora que eu tô vendo, realmente, eu tô descobrindo, agora eu tô vendo, é verdade. Realmente eu tenho um pensamento A, B, C negativo sobre todos esses temas que você citou. Então, meu amigo, agora mesmo, construa o antônimo dessas palavras, dessas frases. Coloque elas de forma positiva, plenas e saudáveis e abundantes. E repete de novo, umas 50 vezes cada uma por dia. Porque, sabe, a mãe da perfeição é a repetição. Você tem que repetir de novo, de novo, de novo, de novo. Mas para os céticos de plantão, deixa eu te dar um conselho. Tá tudo bem, meu amigo. Tá tudo bem, minha amiga. Entendeu? Eu tenho consciência da importância disso. E eu estou aqui fazendo isso em primeiro plano. Pela minha vida. Beleza? Por amor à minha vida. A Bíblia fala assim, ó, ama teu próximo como a ti mesmo. E é por isso que eu resolvi gravar, porque aí fica o material gravado. Mas quando eu faço o que eu estou fazendo, eu em primeiro plano estou ajudando a mim. Se você que está aí do outro lado está ouvindo e entende que a coisa não é por aí, está tudo certo. Pode continuar sendo quem você é. Tá tudo bem. Eu respeito isso. Tá bom? Eu respeito isso. Tá certo? E aí, se trata da tua vida. Se trata da minha vida. Entende? Eu só posso dar valor à tua vida, o valor que eu dou à minha. E se você entende que isso aqui não funciona, não é para você, eu respeito isso. Você vai colher os resultados do que você acredita e eu vou colher os resultados do que eu acredito. Tá bom? É isso. Tá tudo certo. Tá bom? Pode deixar as coisas como estão. Ok? Isso aqui é só uma maneira de eu treinar a minha própria mente. Ok? De eu treinar a mim em primeiro. E se fizer sentido para você, estiver em harmonia com você e você quiser fazer também, seja muito bem-vindo. Tá certo? Então, quando eu aprendo a falar corretamente, eu influencio a minha mente, os meus pensamentos, ok? E, consequentemente, esses pensamentos geram os meus sentimentos. Sabe aquela coisa que quando tu fala assim, ó, pô, chego, tô todo arrepiado? É o seu corpo respondendo às crenças que estão se instalando nesse momento. E no momento que você instala essas crenças, meu amigo, no teu subconsciente, já era. E de preferência, crenças positivas, fortalecedoras e potenciadoras. Porque toda crença é autorrealizável. Se a tua vida está um caos, ela é o resultado do que você de fato acredita que merece. Né? É isso. Por isso que esse tipo de conteúdo ele ensina a gente a aperfeiçoar a gente. E quando a gente se aperfeiçoa, consequentemente tu vai para um outro nível. Não tem jeito. Tá certo? Por melhor que seja o teu momento. Pô, Paiva Nabu, tô aqui numa condição muito favorável, de repente numa condição muito melhor que a sua agora, que tá aí me falando essas paradas. Perfeito, meu amigo, mas eu tenho certeza que se você procurar, se investigar, tem algo em você que precisa ser melhorado e aperfeiçoado. Eu faço votos que você permaneça onde você está e cresça muito mais ainda, se esse for o teu desejo. Mas isso só vai acontecer se você se aperfeiçoar. Caso contrário, aquilo que tu sabia te levou para onde você está. Entende? E se você quer algo melhor e maior, você tem que aprender o que você precisa aprender, que vai te tornar alguém que não é esse alguém que está aí agora. E só no momento que você for, certo? Que você se tornar alguém maior e melhor, você começa a fazer as coisas de forma maior e melhor, mais assertivamente, e consequentemente você vai ter um resultado maior e melhor, fazendo as coisas de forma mais assertiva, beleza? Essa é a regra do jogo. Acabou, irmão. É por aí, tá bom? Espero que isso faça sentido para você. Mas se não fizer, tudo bem também, eu respeito isso. Todo mundo tem o seu tempo, né, de associar, de compreender, entende? Porque se trata de um ajuste pessoal. E a nossa crença fica lá gritando, não é assim, eu tenho certeza que não, tem alguma coisa aí que não bate, beleza? Mas deixa os resultados guiar você, entende? Eu sempre falo isso para os céticos, ó, se apega ao resultado. Quer saber o quanto tu é capaz? Entre em ação, porque o resultado das suas ações vão mostrar da sua autocapacidade. É na prática, sabe? É quando tu bota a mão na massa, é que tu vê quanto tempo tu precisa para fazer o que você está fazendo.
quanto trabalho dá ou não fazer o que você quer fazer, entende? E o resultado final te mostra se vale a pena esse esforço, esse tempo, pelo resultado construído, ou se você precisa, de fato, aperfeiçoar a tua competência pessoal para construir os resultados que você quer, mas ainda não está pronto, precisa de aperfeiçoamento. Beleza? Então, lá na página 59 está a fórmula da autoconfiança. Dá um pulo lá, pega toda a visão sobre os 5 passos da fórmula da autoconfiança, entra em prática imediatamente e, consequentemente, os resultados serão infinitamente maiores e melhores. Eu vou parar aqui, para esse vídeo não ficar muito extenso, beleza? Na sequência a gente entra de novo, vambora com tudo, de volta pro topo, meu amigo. Não importa aonde, como estão as coisas. O que importa é o que eu faço em resposta a esse momento da minha vida para que eu possa me promover novamente. Beleza? Ó, beijo grande, abraço apertado, até o próximo vídeo.